Olá, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, hoje terminamos mais uma semana com devocionais, momentos que nós conversamos sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero novamente trazer para uma conversa, um diálogo, uma reflexão que está lá em Mateus 26. Mas antes, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo nos use segundo a tua vontade. Feche teus olhos, oremos. Senhor Deus Pai, obrigado Jesus mais uma vez por esta semana, obrigado Senhor pela vida, obrigado pela salvação e que possamos ter um dia repleto de bênçãos, repleto da Tua vontade em nossas vidas e que possamos ser sal e luz para o mundo segundo a Tua vontade. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, a nossa reflexão está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 36 até o verso 42. Diz lá: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, faça de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer desistir da tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, que este cálice de sofrimento não pode ser afastado. Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Meus irmãos, é muito interessante esse texto, e é um texto no qual Jesus já estava nos seus últimos dias, de vida terrena. Ele estava já se preparando já para o momento mais pesado do sofrimento dele na cruz. É interessante observar sobre esse texto que ele chama 3 discípulos e pede para que aqueles 3 vão com ele a uma vigília de oração. Se a gente dá uma olhada no próprio texto dos evangelhos, nós vamos perceber que isso era constante na vida de Jesus. A saída do meio do povo, a saída do meio daquelas pessoas para a oração, principalmente no Getsêmani, num lugar que era comum para ele. E constantemente Jesus estava em vigília, ou seja, Jesus estava em plena oração. Jesus estava no momento de quietude, momento onde todos estavam dormindo, onde todos estavam descansando. Jesus estava se conectando com o Pai, estava fortalecendo cada vez mais aquilo que Deus o chamou para fazer. E numa vigília, ele também pediu: Pai, afaste-me esse cálice no momento de sofrimento, e pediu que, porém, seja feita a vontade dele. O que esse texto nos mostra é algumas questões. Primeira questão que nós precisamos entender é a necessidade de orar diante das tribulações. Jesus, diante de uma situação difícil, ele não pensou em nada a não ser orar e pedir a Deus força para poder passar diante daquilo que viria. A segunda questão que nós podemos entender aqui é que diante da dificuldade, Jesus não se manteve sozinho, pelo contrário, chamou alguns discípulos para orar com ele. Chamou 3 daqueles discípulos que possivelmente eram mais próximos dele e pediu para que aqueles 3 continuassem com ele, vigiando, orando, e ele abriu o coração para aqueles 3. Falou: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Então, nós não podemos passar as situações difíceis da nossa vida sem, primeiro, orar. E segundo,
orar sozinho. Pelo contrário, ore com os irmãos. Por isso que existe a igreja, meu querido, minha querida. Por isso que nós temos a comunhão um com o outro. O próprio Cristo nos ensina isso. O próprio texto nos relata sobre isso. E a última e terceira questão é a vigília. Vigília e oração são sacrifícios que precisamos fazer diante do sofrimento e para a nossa santificação, para nosso crescimento espiritual. Quando nós sacrificamos isso através da vigília, da oração, quando nós realmente paramos a nossa vida corrida, deixamos de lado os afazeres e buscamos isso, nós estamos nos fortalecendo a nossa fé. Estamos numa vigília, estamos em oração, estamos numa vigília com outros. Nesse sentido, talvez você que é da nossa igreja já com as programações em mãos e sabendo do que vai acontecer hoje, eu te convido, vamos na vigília hoje? Vamos na vigília orar com os outros irmãos. Você que está com uma situação difícil, você que está precisando, venha à nossa igreja. Venha, vamos participar dessa vigília em oração. Muito o Senhor tem nos respondido, muitos milagres o Senhor tem feito no meio de nós, e quem é da igreja sabe disso. Então, meu querido, não perca tempo, não deixe para amanhã, mas faça hoje. Hoje às 22 horas, vigília na nossa igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado porque o Senhor tem falado conosco através da comunhão, através da Tua Palavra. Obrigado, é isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Pense sobre esse texto, medite dia e noite, não deixe passar em branco e não perca esse convite. Venha, vamos orar juntos. Deus te abençoe. E você que está em Franco da Rocha ou visitando a cidade, passe lá na nossa igreja, Avenida Doutor Franco da Rocha, número 285, após o batalhão de polícia. Deus te abençoe. Um ótimo dia.